Gorongosa, Moçambique, é onde se encontram poderosos feiticeiros. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos de volta a mais um episódio aqui no canal Prontos a Orar. Há um e-mail que nós recebemos de um dos nossos ouvintes e a tradução desse e-mail diz o seguinte: Olá, irmão. Como você está? Pode, por favor, ler a minha história? A minha história continua assim. Embora eu tenha várias histórias que espero compartilhar contigo, mas hoje há uma história em particular que desejo partilhar contigo. Houve um tempo em que fui a Moçambique. Fui a Moçambique não porque quisesse fazer rituais de enriquecimento, não. Fui a Moçambique porque tinha uma empresa e fomos lá para realizar um trabalho que tínhamos de fazer em Moçambique, muito antes de eu migrar para a Europa. Eu costumava trabalhar em Botsuana. Isso foi no ano de 1998. Foi nessa altura que a minha empresa conseguiu um contrato. A minha empresa conseguiu um contrato para construir estradas em Moçambique. Portanto, tive de migrar de Botsuana e fui para Moçambique. Isso foi no início dos anos 2000 e depois comecei a ficar numa área. Se sabes, é em Moçambique. Chama-se Gorongosa. Portanto, eu estava a ficar em Gorongosa e costumava conduzir de Gorongosa até Caia, entre o rio Zambeze. É lá que abrimos. Se vires aquela área montanhosa, as estradas que lá estão, foi a minha empresa que abriu aquele mato montanhoso para começar aquela estrada. Portanto, sempre que ouço essas histórias sobre pessoas que vão a Moçambique para fazer rituais de enriquecimento, sim, de fato, concordo. Existem curandeiros tradicionais lá em Gorongosa. Esses curandeiros tradicionais são muito poderosos e eu testemunhei as coisas que estavam acontecendo lá em Gorongosa. Portanto, quanto a Gorongosa, é uma montanha e esta montanha é a sede dos curandeiros tradicionais mais poderosos daquelas épocas. Era a sede de curandeiros tradicionais que se chamava Lacama e Matanga. Esses eram curandeiros tradicionais mais poderosos e muitos milagres aconteciam na montanha de Gorongosa e havia névoa que surgia do nada. Se aqueles homens quisessem, começava a chover. Só chovia na montanha, mas em todo o lado estava seco. Essas são algumas das coisas que costumávamos testemunhar na altura em que estive a trabalhar lá em Moçambique. Quanto a mim, eu era alguém que era cristão e era muito crente. Para te dizer a verdade, irmão, se não fosse uma pessoa crente, no momento em que voltássemos de Moçambique, teria me tornado um ritualista de enriquecimento por causa das coisas que testemunhei lá. Havia muitas pessoas que vinham da África do Sul. Havia pessoas que costumavam vir a Gorongosa para que lhes dessem amuletos para usarem nos seus negócios. Então, houve um dia em que tive de viajar muito perto daquela montanha. Era tão assustador. Muito perto da montanha de Gorongosa havia outro lugar chamado Pamunjo. Sim, esse lugar era terrível, assustador. Quanto a esse lugar, lembra-te daquele curandeiro tradicional que mencionei, o Matanga. Este homem costumava fazer armadilhas. Ele costumava prender soldados. Lembra-te que era os anos em que as guerras estavam a ser lutadas em Moçambique. Portanto, ele costumava prender aqueles que estavam a lutar. Enquanto a luta decorria, muitos desses soldados morriam em batalha. Sabes o que costumavam fazer depois que esses soldados morriam em batalha? Matanga e seus homens costumavam andar à procura de corpos mortos. Sempre que encontravam o corpo de um soldado, rasgavam as calças dele e cortavam os testículos, incluindo o seu membro. E depois disso, pegavam no fundo de uma árvore e amarravam os testículos, incluindo o membro do homem, nas árvores. Era realmente assustador.
Muitas pessoas, quando andavam nas matas em redor de Gorongosa, viam Dembele, não o que conheces que joga no PSG, mas quero dizer Dembele, o que se pendura entre as pernas de um homem. Eles penduravam-no nas árvores, e a maioria desses soldados que cortavam eram ou os que pertenciam ao Fimo ou outros que eram do Zim. Esses eram as pessoas cujos corpos mortos eles levavam e cortavam os testículos. Portanto, aquele lugar costumava ser tão assustador. Mesmo quando viajavas através de Gorongosa durante o dia, sentias que havia uma energia que cercava aquela montanha. Mesmo que estivesses a conduzir, sentias que não estavas sozinho. Havia algo de sombrio naquela montanha. Então, houve outro dia, estava a viajar do meu país, Zimbábue. Era tão tarde, acho que era por volta das 23, quando estava a viajar através daquela montanha. O carro que estava a conduzir, de repente não tinha qualquer potência. Então, simplesmente desligou-se. Irmão, realmente não sei o que estava a acontecer. Estava no meio daquela montanha, aquele lugar que te falei, e estava tão assustado. Então comecei a orar enquanto segurava o volante. De repente parecia que tive uma revelação. Então abri a porta e fui para fora do meu carro. Fui rapidamente à frente e abri o capão. Quando abri o capão foi quando simplesmente abri um pouco o parafuso do separador de água e libertei um pouco de água e combustível. Então fiz a primagem do combustível. Não sei por que fiz isso, mas foi uma revelação. Mesmo que a luz no painel, o separador de água e combustível não tivesse a mostrar, mas pensei que talvez tivesse de o fazer. Depois de primar, voltei ao meu lugar. Orei novamente. Então, comecei o veículo e ele ligou-se novamente, sem problemas. Conduzi os meus restantes 30 a 40 quilômetros. Então, cheguei ao acampamento e adormeci rapidamente e não me aconteceu nada. Mas, mais tarde, comecei a ouvir histórias sobre o que costumava acontecer às pessoas que ficavam presas naquela montanha, naquele mesmo lugar. Portanto, quando a Gorongosa, para te dizer a verdade, é um lugar de rituais. Os curandeiros tradicionais lá são muito poderosos. Irmão, vi pessoas brancas que vieram a Moçambique, da África do Sul, para trabalhar. Sabes, essas pessoas brancas costumavam dar-lhes amuletos de amor. Dar a um homem branco um amuleto de amor, de forma que o homem branco se esqueça da sua esposa e da sua família que teria deixado na África do Sul. Há tantas pessoas brancas que estão a viver nas aldeias de Moçambique. Elas vieram lá em serviço para trabalhar. Havia até um homem branco que conheceu uma mulher local da aldeia. Ela já estava grávida e deu ao homem alguns amuletos de amor, e esse homem começou a ficar nas aldeias com essa mulher. Lembro-me ainda de outro homem. Ele era um homem zulo. O que este homem costumava fazer era tirar licença para ir ver a sua família. Talvez por uma semana voltando para a África do Sul e tinha de voltar para Moçambique. Cada vez que lhe diziam que era hora de voltar para casa, que lhe estavam a dar a sua licença, os seus dias de folga, o homem chorava dizendo que estava a deixar o seu bebê. Estou a deixar o meu bebê aqui em Moçambique. E quando olhavas para aquela mulher por quem ele estava a chorar, era show in chá, e o que significa a mulher mais feia que podes encontrar. No entanto, este homem estava loucamente apaixonado. Ele conheceu esta shell dele lá em Gorongosa. Aquela mulher da aldeia deu-lhe amuletos de amor. E quando fui a Moçambique, nunca pensei que essas coisas existissem.
Mas depois disso foi quando comecei a acreditar que de fato essas coisas existem. Portanto, é assim que costumavam dar amuletos de amor. Mesmo as pessoas brancas é assim que costumam dar-lhes os amuletos de amor. Nós costumávamos trabalhar e ficar no acampamento. Assim, no acampamento, aquelas mulheres que preparavam a comida faziam um acordo com outras mulheres da aldeia que queriam homens. E se cometesses o erro de, quando chegasse a hora de ir buscar a comida, quando todos estivessem por perto e ficasses para trás no teu quarto e aquelas mulheres trouxessem a comida à tua casa, sabes que elas te dariam comida que já tinha amuletos de amor. As mulheres da aldeia pagavam a essas mulheres que cozinhavam a comida para nós, para nos darem amuletos de amor. Muitos homens acabaram se apaixonando por aquelas mulheres lá em Gorongosa, em Moçambique. Queridos ouvintes, aí está uma mensagem que foi enviada a nós por um dos nossos irmãos. Se alguma vez tiveste algum encontro espiritual, sinta-te à vontade para nos contactar. Coisas estranhas de facto acontecem neste mundo.